Livro A Era de Aquário. Autor Venerável Mestre Laxmi Daimon. Editora Gnosis Brasil. Capítulo 1. A Era de Aquário. Como é sabido de todo o estudantado gnóstico e de todas as pessoas que estudam alguns textos relacionados com a evolução, relacionados com o momento atual, e que, talvez, não tem clareza em algumas coisas sobre este fenômeno astrológico e celeste. A Era de Aquário é uma era de luz, é orientada pelo Cristo cósmico e corresponde ao elemento ar, ao movimento. Esta é a razão pela qual tem sido, é e será demasiadamente difícil o transe espantoso e muito doloroso da passagem da Era de Peixes para a Era de Aquário. É natural que, assim como as raças que nos antecederam foram tragadas pelo elemento água, podemos ver com muita clareza o fenômeno que está acontecendo e, como já afirmei para os ansiosos investigadores, o fenômeno que irá acontecer. A vida emerge das águas por uma lei natural. Os continentes tiveram que passar por este mesmo fenômeno. A água os vomita e ali se gesta a vida com todas as manifestações. Ao encerrarem esses continentes sua missão, o elemento fogo do interior deles, impulsionado por grandes acontecimentos, movimentos telúricos, terremotos, maremotos, etc., sai à superfície da Terra, banhando-a de fogo líquido, desintegrando todas as contaminações e queimando com este fogo líquido muitíssimos metros de profundidade e muitos quilômetros nas alturas, não deixando com isso sequer rastros do que foi uma humanidade perversa que causou todo tipo de atropelos, violações e destruições à natureza. Depois que o fogo líquido do interior da Terra provocou esse grande holocausto, então a Terra estremecerá extraordinariamente, recordando-nos com isso as sentenças que aparecem nos textos bíblicos, que não ficará pedra sobre pedra do que foi esta humanidade de víboras, que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Cristo não passará. Esta se cumprirá como está dito. Esses movimentos telúricos produzirão o rompimento dos continentes que atualmente estão povoados pela humanidade. Esses continentes poderão ser vistos pelo homem e pelas mulheres que tenham sido retirados em um êxodo bíblico. Seria comparável esse feito ao fenômeno transcendental de ver umas quantas baleias azuis, monstros marinhos, quando emergem e logo submergem, ocultando-se da vista humana, restando unicamente grandes ondas espumantes dos oceanos que outrora viram emergir nossos continentes de entre seu seio para que o homem viesse povoar a terra. Irmãos, esse fenômeno transcendental da natureza nos recorda o mistério ignis natura renovatur integra. O fogo renova incessantemente a natureza. Nota de rodapé. Ao expor os dizeres do tetragrama em latim e vertê-los ao espanhol, o mestre certamente o fez de forma mais livre para dar ênfase ao fogo, como sujeito do enunciado da transformação processada na terra. No entanto, a escrita em latim, a ordem das palavras e a tradução literal consagradas já em um passado não muito próximo são igni natura renovatur integra. A natureza é totalmente renovada pelo fogo
Em ambas as formas, a essência se mantém. Continuação. O ser humano tem esse poder de utilizar sabiamente esse fogo de seu próprio interior, manejando-o sabiamente com os processos alquímicos para purificar a si mesmo e evitar que a natureza, mediante os mesmos fenômenos do planeta, o desintegre e o afunde por idades milenares nas regiões submersas da natureza. Esses continentes, na condição de habitados, serão testemunhas em um tempo não longínquo do que aqui estamos dizendo, e as almas dos escolhidos poderão extasiar-se vendo o fenômeno. Passado esse acontecimento extraordinário e dantesco, haverá um tempo não muito grande no qual se produzirão novos acontecimentos arrepiantes e aterradores, e as almas dos escolhidos, que permanecerão em um lugar seguro, em um meridiano matemático da quarta coordenada, se extasiarão ao verem aparecer o Sol em um oriente diferente do que hoje temos, sinalizando-nos como, do fundo desses oceanos, viva representação da vida, emergem novos continentes, dando-nos a entender que o processo da vida em nosso planeta continua, para que, na posteridade, possa dar abrigo a esta sexta grande raça raiz, que se chamará Coradi, cumprindo assim aquele desejo bíblico, que esta humanidade será exterminada pelo fogo. Como já dissemos, essa coisa não é outra que o fogo líquido do interior da Terra. Claro está que, antes de sucederem-se esses acontecimentos naturais, o homem já terá causado a grande conflagração atômica, a culminação da Terceira Guerra Mundial que terá que haver. Claro está que os homens que vão executar essa guerra nuclear atômica, em um dado momento, se sentirão os donos e senhores desse aflitivo mundo. E os vencedores serão condecorados com muitas coroas de louros, com prêmios Nobel da Paz, dando-lhes o título de próceres em uma guerra de covardes contra indefesas criaturas que, em nenhum momento, fizeram oposição aos seus sistemas nem banharam o mundo com sangue. Esses poderosos do crime e da barbárie se derreterão com todos os seus arsenais, restando somente um ponto negro dentro desse fogo que, nesse momento, terá que ser mais incandescente para que apague até as mínimas consequências do ódio, a soberba e o crime desses cientistas perversos que, como já afirmei, serão os verdugos que exterminarão até a última criatura inocente desta humanidade. Assim se cumprirão as sábias frases: a morte da passagem à vida e a vida da passagem à morte. Capítulo 2 – Preparação para o ingresso na Era de Aquário. Ao ser a Era de Aquário uma Era da Luz, dirigida pelo Sefirote Chokmah e o elemento ar, há que compreender que é de vital importância para toda pessoa que aspire a este ingresso extraordinário e transcendental a engrossar as fileiras das pessoas que habitarão com corpo físico na Era de Aquário. Há que compreender que, por ser uma época de luz, não podemos entrar nela com nossas trevas. Para isso, devemos nos dedicar, de uma vez por todas, a criar luz em nós, quer dizer, despertar a consciência.
Todos os estudantes gnósticos sabem que as trevas em nós não são outra coisa que a viva representação de todos os elementos infra-humanos que em nosso interior carregamos e que devemos nos dedicar à tarefa de ir conhecendo-os, compreendendo-os e eliminando-os com as técnicas entregues pelo venerável mestre Samael Aun Weor. Não podemos nos enganar acreditando que nos tornaremos habitantes da era de Aquário se continuarmos como somos. A luz de Aquário deve ter um encontro transcendental com a luz que tenhamos criado em nós mesmos por meio da superdisciplina gnóstica. Não se esqueça, querido irmão, de que o mundo está envolto por um feitiço luciférico que impede que possamos nos emancipar sem fazermos verdadeiros superesforços. A luz em nós é indispensável para podermos visualizar o caminho. A Era de Aquário é dirigida por Chokhmah e o Cristo cósmico. Cristo é a luz. Para que o Cristo cósmico possa libertar-nos, é necessário que, em nossos corações, brilhe a luz de nosso Cristo íntimo. Assim, se realizará essa extraordinária simbiose da luz interior com a luz exterior, dentro de uma harmonia espiritual. É necessário que nossos irmãos gnósticos se entreguem, desde já, à tarefa de trabalhar intensamente na obra tratada e orientada pelo Cristo, para integrarem dentro de si as 5 condições fundamentais e essenciais nesta luminosa obra que são: primeira condição, sacrifício desinteressado pela humanidade. Segunda, castidade científica. Terceira, negação de si mesmo. Quarta, desintegração dos agregados psíquicos. Quinta, perdão absoluto de todas as ofensas. O Cristo, como é sabido por todos, é uma força extraordinária que preenche todos os vazios que tenhamos em nossa mente, em nossa psique e em nossa consciência, quando, por meio de um trabalho bem feito, eliminamos os elementos que ali carregávamos. O Cristo, por meio do éter de vida, enche de alimento e de paz os elementos terra, água, ar e fogo, para que estes, por sua vez, façam as mutações, enchendo de vida o planeta. Nós necessitamos, por meio de uma corretíssima forma de vida, mudando a forma de sentir, de pensar e de atuar, enchermos-nos desse éter de vida, para que nossos elementos interiores também façam suas mutações, acumulando-nos de vida, de harmonia e de paz. O elemento ar em nós, que produz grandes perturbações emocionais e mentais, deve ser transformado em pensamentos nobres de altruísmo, de fé e segurança. As emoções devem ser transformadas em momentos de meditação, oração, paz e amor. O elemento terra, que produz em nós inércia, preguiça e má vontade, deve ser transformado em atividade, diligência, trabalho, exercícios físico-esotéricos, enchendo-nos assim de prana, de alegria. O elemento água, que produz em nós estados melancólicos, luxúria e lascívia, deve ser transformado em altruísmo, alegria e inspiração por meio dos exercícios prânicos, pranayama e transmutação. O elemento fogo, que produz em nós estados terríveis de ira, soberba, violência, deve ser transmutado em nós por meio do silêncio, da meditação, da oração, da compreensão
em humildade, da segurança em si mesmo e do amor. Como você vê, querido leitor, a preparação para o ingresso na Era de Aquário tem de estar em concordância com todas as características próprias do Cristo. Como já dissemos, a luz e o movimento são partes autônomas do mesmo Cristo. Seria injusto pensar que nossa obra pudesse processar-se dentro dos contextos da inércia, preguiça, má vontade, paixões e raciocínios. O movimento que exerce a Era de Aquário na natureza e em nós, os humanos, nos convida a refletir sobre o que é a Era da Intuição. Se quiséssemos continuar manejando o destino de nossa vida com a mente, estaríamos demasiadamente atrasados para ingressar na Era de Aquário. A mente é o centro mais lento de nossa máquina humana. Em sua ordem, lhe segue o centro do movimento, posteriormente o centro emocional, em seguida o centro instintivo e, por último, o centro sexual. Gostaríamos de fazer um esclarecimento para melhor compreensão. De cima até embaixo, cada centro vai sendo mais rápido. Isso quer dizer que o centro sexual é o mais rápido dos demais. Ele tem uma explicação esotérica. O centro sexual vem sendo o gerador da energia crística, o Cristo em si. A única faculdade que o ser humanoide tem, mais rápida que esses 5 centros, está no coração, e é a intuição, para podermos manejar com sapiência e sabedoria os hidrógenos pesados que se processarão nesses 5 cilindros da máquina humana. É preciso que nos entreguemos à tarefa em nosso diário viver de desenvolver nosso mundo intuicional. Isso se faz com a disciplina gnóstica, observação, autoobservação, inspiração, devoção e adoração. Quem assim procede não vai ter tempo desocupado para ficar pensando em coisas ambíguas e inúteis. Só tem tempo para observar o que faz, o que está ao seu redor, só tem tempo para auto-observar-se. O que pensa? O que sente? Só tem tempo para inspirar-se nas coisas belas da natureza e do Criador. Só tem tempo para ter devoção, fazer oração, pedindo por si mesmo, pela humanidade, recebendo o pão da transubstanciação, para encher-se de paz e alegria, e nas horas de descanso, adorar desde o seu coração o Todo-Poderoso. O tempo é relativo quando não se sabe aproveitá-lo. Quando se faz bom uso dele, convertemos sua relatividade em um ponto, um eterno agora e um coração. Capítulo 3. Forma de vida. Toda pessoa que tem interesse em ser habitante na Era de Aquário deve estar em concordância com as exigências físicas e cósmicas nesta época. Deverá compreender a imensa necessidade que temos de fazer verdadeiras mudanças radicais nos diferentes comportamentos que temos, como a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de atuar, a forma de ser, a forma de nos alimentarmos, a forma de descansar, a forma de trabalhar, a forma de ensinar, a forma de aprender, etc. Cada um desses aspectos nos chama à profunda reflexão de mudar essas velhas estruturas pelos novos ensinamentos profundamente revolucionários da Era de Aquário. Para isso, passaremos a analisar a forma de pensar. Diríamos que,
Em um pensamento sem um pormenorizado estudo e análise, não se pode opinar nada sobre ele, visto que um pensamento pode vir de determinado elemento subjetivo que nada tem a ver com a obra que estamos realizando. É de vital importância, querido leitor, que uma coisa é o que pensa e bem outra o pensador. Faremos um esclarecimento disso com a finalidade de encontrar a razão do pensamento. Um pensamento pode ser emitido de 3 classes de forças, a saber: 1. Um agregado psicológico. 2. Algumas vezes a pessoa pensa integrando seu nível de compreensão. 3. Em alguns indivíduos, o ser se expressa com a mente superior. O estudioso, praticante dos estudos esotéricos crísticos, deverá tornar-se muito exigente com sua forma de pensar, ou seja, a pessoa que vive pensando em qualquer coisa, que não sabe a origem do pensamento, que não sabe qual eu a origina e se acostuma a viver assim, é dito que lhe falta seriedade nos estudos. É como um professor, em sala de aula, que deixa cada um de seus alunos fazer o que lhe apetece. Quer dizer, não serve para educador. Falta a ele seriedade, disciplina e responsabilidade. Dessa maneira, devemos compreender que esses pensamentos conflitivos, desordenados, são causados por eus que necessitam ser estudados, compreendidos no diário viver com a finalidade de ir eliminando-os e ir formando em nós um centro de gravitação em torno do corpo de doutrina e da educação que devemos ter como redoutrinamento para o ingresso em nossos trabalhos de tipo psicológico, próprios da morte mística. A vida de um estudante gnóstico sério deve caminhar cuidadosamente para ir formando as bases necessárias que lhe permitam ter um conhecimento global do que são os elementos subjetivos que impedem seu equilíbrio espiritual. A vida de um estudante gnóstico deve estar acompanhada da mística, da compreensão, da vontade e do profundo anelo de sua reivindicação com Deus. Assim, se evitaria que os descontentes eus, em determinados momentos, lhe tirem o desejo ou impulso de realizar uma obra. Cada vez que se produz dentro da psique a morte de um agregado, isso traz à parte física verdadeiros processos de dor, grandes estados emocionais, porque se estão desligando de nós elementos que durante muitos anos nos fizeram companhia. Depois de passados esses estados emocionais, sucedem-nos momentos de paz e harmonia. Isso é o ingresso em nosso interior de partes autônomas de nosso ser que se vão liberando dos grilhões em que estavam atados pelo determinado elemento subjetivo. O gnóstico que está realizando esta obra deverá fazer saídas ao campo, deverá ouvir música clássica seleta, deverá propor-se fazer obras de caridade, deverá ler as Sagradas Escrituras. Nunca deve faltar aos rituais, às cadeias. Assim, manterá uma harmonia com as forças que o reanimarão e o estimularão para continuar a sua viagem. Capítulo 4. Seleção das áreas de trabalho. Como é sabido, de parte do estudantado gnóstico, quando a pessoa não tem um ordenamento no trabalho que está realizando, desorienta-se ante a continuação, isto é, em um dia faz um tipo de trabalho,
em outro dia faz outro, sem seguir a sequência para poder encontrar o fruto de cada um dos trabalhos que se propõe realizar, por exemplo, a meditação. É necessário que, em todos os dias da vida, meditemos por pelo menos 1 hora. Não podemos concretizar isso se as circunstâncias não o permitem, a qualquer hora do dia. Se é impossível fazê-lo durante o dia, pode-se realizá-lo à noite, preferencialmente das 22 horas até a meia-noite, ou de madrugada, das 3 às 5 horas da manhã. Esta meditação se deve realizar combinando a oração e a adoração com o íntimo, pedindo a iluminação. Assim, lograremos fusionar a consciência com a luz e, ao mesmo tempo, conseguiremos despertar a consciência e fortalecer-nos para continuarmos enfrentando os diferentes dramas da vida, sem que sejamos vítimas das arremetidas do ego, que em muitas ocasiões praticamente tornam impossível continuar a obra. Quando instrutores da humanidade nos aproximam pessoas, dizendo-nos: por que será que não têm forças para continuar o caminho? Que se sentem desencorajadas. Estudamos internamente essas pessoas e nos encontramos com uma lamentável situação. Não meditam, não fazem oração, não estudam o ego, não o compreendem. Como resultado de tudo isso, fica o desânimo, o desinteresse, a falta de força. A maior parte dessas pessoas termina saindo da gnose, perdendo aí as últimas possibilidades que lhes restam. Toda pessoa que queira avançar nesses estudos deve tornar-se séria, responsável, disciplinada, para que possa apoiar-se no caminho e ter vivências objetivas do corpo de doutrina, fazendo uma reeducação de seus sentidos sensoriais, de suas respirações, de sua alimentação, de sua higiene, do comportamento com os que a rodeiam. Não deve permitir que o sentido do ouvido, por exemplo, se ponha a ouvir, ainda que goste, uma música estridente, piadas de duplo sentido, brigas, polêmicas, politicagem e tudo aquilo que se sabe que vai ferir certa suscetibilidade de harmonia que se está desenvolvendo em nível dos sentidos extrasensoriais, porque os prejudica. Não deve permitir que o sentido da vista se ponha a ver cenas de barbárie, filmes de guerra, de morbosidade, revistas, periódicos que mostrem coisas insanas que prejudicam a delicadeza e a pureza de nosso centro imaginário e que produzem grandes ondas no lago da mente, que deve estar quieta e serena. Por nenhuma razão deve permitir que a palavra se transforme em determinado momento em um instrumento do ego, lançando injúrias, insultos, mentiras, fofocas e tudo que prejudique a forma geométrica tetradimensional da palavra. Não deve permitir que sua imaginação o leve por um mundo subjetivo, danificando a pétala da lila alejandria da divina clarividência. Deve haver uma superdisciplina para se saber agir quando esses fenômenos negativos se apresentam. Querido leitor, as emoções negativas se combatem com a inspiração. Os pensamentos negativos se combatem com a inspiração. Os instintos negativos se combatem com a inspiração. Em outras palavras, a inspiração é a arma da qual dispomos, como estudiosos dessa ciência, para elevar o nosso nível de ser. A inspiração é Deus em nós. Como já afirmamos, não é justo nem razoável
que uma pessoa que leva uma vida desordenada, que não tem higiene em seu corpo, em sua casa, em seu lar, que não pratica higiene mental, que não tem domínio sobre seus instintos e emoções, vá acreditar que possa chegar a ser uma inspirada candidata à Era de Aquário. Capítulo 5 – A Saúde. É importante que os estudantes gnósticos e aspirantes a serem resgatados em um êxodo compreendam que o corpo físico é o fundamento da alquimia e que só por meio dos diferentes passos da alquimia podemos lograr elevar-nos às esferas superiores do conhecimento e da sabedoria. O corpo físico é um corpo planetário que, assim como está composto de átomos, de moléculas e de células, assim também tem em seu interior um sistema solar e, portanto, um zodíaco. É sabido, de parte dos estudiosos da ciência gnóstica, que os 12 signos do zodíaco têm, cada um deles, o sal que lhe corresponde, e que os planetas do nosso sistema solar têm seus respectivos metais. Cada uma dessas substâncias precisa estar presente em nossa obra, porque, não sendo assim, este corpo físico não estaria adequadamente decaído. Esse corpo não teria os suficientes recursos que necessita para a criação e cristalização dos corpos existenciais do ser. Como sabemos, o corpo se nutre do que pensamos, do que sentimos e do que comemos. Se o que pensamos é negativo, por exemplo, pensamentos de ódio, de cobiça, de medo, de luxúria, de pessimismo, de insegurança, de miséria, etc., esse corpo se carrega de hidrogênios demasiadamente densos, tamásicos, que nos causariam fracassos no que nos propomos realizar. Se nossos sentimentos estão cheios de ódio, de amor próprio, de orgulho, de cobiça, de inveja, etc., o que podemos esperar que se processe na obra que estamos realizando? Estaríamos frente a um verdadeiro fracasso, porque se estaria realizando em nós um fenômeno de incalculáveis proporções. Seria como se posicionássemos 10 vagões de um trem e em cada ponta colocássemos uma máquina, cada uma delas puxando em sentido contrário. Assim, seria impossível realizar uma obra objetiva. Com relação ao que comemos, há outro aspecto que é necessário compreender, porque dali emana o material necessário que o corpo necessita para a elaboração do hidrogênio Si12, sêmen. Este sêmen é a energia criadora que vamos utilizar na grande obra. Essa energia é composta por espermatozoides, os quais levam, dentro de sua constituição interna, os elementos terra, água, ar, fogo e éter. A terra é seu corpo, a água, sua vitalidade, o ar, seu impulso, o fogo, sua energia, o éter, sua consciência. Se não há um balanceamento na alimentação, poderia acontecer que esses espermatozoides não estivessem aptos para realizar a grande obra. Já o venerável mestre Samael
nos tem falado o suficiente sobre o ritual Panchatattva, demonstrando-nos a necessidade de manter um balanceamento e uma equidistância nos alimentos que consumimos no diário viver. Ensina-nos que os cereais e os grãos integrais correspondem à terra, que o pescado e as saladas de hortaliças e verduras correspondem à água, que o mosto de uva corresponde ao ar, que as carnes vermelhas correspondem ao fogo, que a transmutação corresponde ao éter. Aqui vemos um equilíbrio entre os elementos da natureza e os alimentos que utilizamos para cristalizar a obra em cada um de nós. Porém, devemos avançar um pouco mais além, estudando cada caso em particular, devido à época em que vivemos. Por exemplo, o corpo necessita de um balanceamento preciso nas vitaminas que consumimos, nas proteínas que consumimos e nos minerais que consumimos. Chegou o momento, irmãos, de ter um conhecimento mais razoável do corpo de doutrina e dos instrumentos e elementos que necessitamos para realizar a grande obra. Se o corpo físico não é capaz de canalizar as energias cósmicas, de metabolizá-las e convertê-las em forças apropriadas à obra que estamos realizando, isso nos levaria a atingir esse nível de trabalho e, a partir dali, não poderíamos passar por razões que todos conhecemos, como é o desgaste prematuro do corpo físico, de seus centros que, lamentavelmente, afetariam parte da obra. Capítulo 6. O campo. Neste capítulo, analisaremos alguns aspectos relacionados com a nossa obra. Os campos são lugares que reúnem uma série de fatores que devemos conhecer. A vida urbana se encontra atualmente demasiadamente conturbada, causando estados de estresse nas pessoas, de desgaste físico, de identificação e, como é tão natural, de esquecimento de si mesmo. Este estresse, todo mundo sabe que o tem. Mas a minha pergunta é: como curá-lo? Há muitas pessoas e escolas que dão orientações para desestressar as pessoas. Não negamos que nisso pode haver paliativos, mas o que não pode haver é uma cura total, porque o estresse é uma enfermidade que conturba enormemente nossa mente, nosso fundo vital. Podem nos constituir alívios, mas não a cura. O campo tem uma série de recursos naturais que não podemos deixar de aproveitar, como o ar puro, as caminhadas, os banhos com águas que deslizam das montanhas, as práticas de pranayamas que ali se deve realizar, as práticas de enterrar a pessoa na terra. Essas práticas têm múltiplos benefícios para a nossa saúde, já que o elemento terra, ao entrar em contato com o nosso corpo, desloca uma energia bioeletromagnética, passando por todos os nossos tecidos, sistema neuromuscular, sistema sanguíneo e circulatório, deles eliminando todo tipo de fluido que vai se formando no diário viver em nosso organismo pelas tensões e a contaminação. Esta energia da Terra, ao passar por nosso corpo, o revitaliza, permitindo, como já dissemos, a eliminação psíquica
mental e emocional de certos estados estressantes da vida diária. As águas dos rios, das cascatas, ao golpearem o corpo, o envolvem em uma energia vital que elimina da aura todos os elementos nocivos e morbosos que se juntam em locais insalubres, conturbados. Os banhos de plantas aromáticas produzem no corpo físico e no fundo vital uma melhor harmonia para restabelecer as forças perdidas, resultando que o corpo astral ou o corpo protoplasmático tenha um melhor efeito em nosso sistema circulatório, neuromuscular e cérebro espinhal. Portanto, movimentos internos mais expressivos. Ao mesmo tempo, o corpo protoplasmático ou corpo astral terá uma melhor correlação com o corpo molecular, corpo mental, formando entre todos eles uma harmonia musical que nos levará ao encontro do discernimento interno, fundamento essencial para o despertar da consciência nos mundos superiores. Capítulo 7. Ingresso à Era de Aquário. Sendo a Era de Aquário o ponto donde converge a luz, o movimento que ajudará a produzir grandes mudanças na mente humana, seria absurdo que tentássemos permanecer quietos, nada fazendo por nós, tanto na parte física como na parte espiritual. Ficaríamos atrasados e convertidos em um material de reciclagem para a natureza. Na Era de Aquário, todos os sistemas atuais desaparecerão. O sistema político que vai existir é a cooperação, o bem comum, a ajuda mútua do homem para o homem, o comportamento em comunidades unindo esforços para a sobrevivência. O sistema religioso se concentrará no sentido de que todo ser humano tenha consciência do que passou em sua vida. O mistério da vida e da morte, conhecido por esta humanidade, será para todos, nesta época, tão somente a mudança de uma matéria física por outra. Cada pessoa estará consciente desse processo, e seu anelo sempre será no sentido de que a passagem por sua vida orgânica ou física seja sempre para servir à humanidade e a Deus. O culto a Deus se tributará mediante a transubstanciação por meio da alquimia e dos ritos da agricultura. O sistema da economia será orientado pelos bancos de assistência social, que consistem em um apoio geral com alimentos, medicação e educação. Toda a comunidade terá esses serviços, os quais serão orientados por eminentes pessoas da mesma comunidade. A agricultura será distribuída a partir de suas semeaduras, buscando-se que haja um estoque suficiente de todos os produtos que se necessitam para o alimento de todas as pessoas que constituem a comunidade. Os centros de assistência à salubridade estarão devidamente dotados de pessoal necessário e preparado para dar assistência a todas as pessoas que necessitam de tratamento de saúde. Em nenhum momento, os bancos de assistência social descuidarão de alguma pessoa, dando assim cumprimento a este preceito da cooperação. Os sistemas educativos começarão a funcionar em cada pessoa, informando-lhe os processos que deve experienciar
nas diferentes etapas de sua vida. Toda pessoa a quem chegar o momento de formar um lar receberá uma ampla educação sobre o comportamento que este deve ter, mental, anímico e psicológico diante de seu par. Essa educação lhe permitirá orientar a união matrimonial, e os grandes gurus lhe informarão quando já lhes é permitido ter um filho. Esse casal, no momento de receber a ordem, será preparado, física e internamente, para tal missão. Quando a criança nasce, lhe deixarão um espaço de tempo em que a mãe dá seu amor, oferece sua força e harmoniza a criatura. Aos 210 dias, essa criança começará a receber uma educação que consiste em trabalhos com a natureza feitos por um sacerdote mago, que a apresentará aos deuses de cada um dos elementos para que eles a assistam em todo o desenvolvimento de suas faculdades e de seu crescimento. Dessa forma, em nenhum momento a criança perderá as faculdades ou atributos que trouxe do ventre de sua mãe. Os gênios da terra manterão vivo nela o sentido do gosto e a aptidão para a agricultura. Os gênios da água lhe manterão vivo e ativo o sentido do olfato e a habilidade para a pesca da alquimia. Os gênios do ar lhe manterão em vigor o senso do ouvido e a capacidade de ensinar e de aprender. Os gênios do fogo lhe manterão em funcionamento o sentido da vista, da contemplação. Os gênios do éter lhe manterão em vigor o sentido do tato e as faculdades da adoração. Assim, os homens e as mulheres se levantarão, trazendo em seu interior as faculdades próprias do espírito, dadas pelos gênios da natureza como testemunho dos homens, reis da natureza. Assim, essas crianças não perderão a intuição, elemento terra, a emoção superior, elemento água, a mente superior, elemento fogo, a imaginação, elemento ar, clarividência. A presença dessas faculdades mantém o homem em uma constante contemplação interna, elemento éter. Em nenhum momento, na era de Aquário, iremos ver pessoas arrastando costumes ambíguos e degenerados da era de Peixes. Portanto, é necessário que, desde já, rompamos com todos esses laços que temos com os sistemas atuais e formemos uma rica vida interior, que nos acostumemos com o campo, tendo, como já disse, uma educação quanto à maneira de nos alimentarmos. Que estejamos formando disciplina nas horas do sono ou do descanso. Que estejamos formando disciplina em cada um dos sentidos sensoriais, para assim termos uma formação equilibrada para respondermos às exigências que nos fazem nos campos da paz, onde um povo escolhido se extasiará ouvindo os sábios ensinamentos dos santos gurus, dos mestres da Irmandade Branca que nestes momentos lutam pela salvação da humanidade. Capítulo 8. Recital. Num amanhecer de um dia primaveril, contemplando o colorido das flores e o orvalho preso às folhas, as folhas esperando o sol com seu aumentado vigor, o orvalho à espera de sua evaporação, as flores brindando com um espetáculo ao campo e as pequenas gotas esperando elevar-se
para converterem-se em gotas de uma posterior chuva. Eu me dizia: essas gotinhas de água se evaporam com a saída do sol. Estas flores aumentam sua cor. Meu organismo se aviva para começar meus afazeres, mas que dor! Passa o dia e chega a noite e não vejo que a obra do sol gesta criaturas para aumentar e engrandecer este mundo. Talvez o contrário. Cada dia murcham as ilusões ao retroceder a esperança humana. Noites de lua, noites estreladas nos chamam à reflexão. Dias ensolarados que passam pela nossa mente sem deixar um sinal que incentive o coração humano. Parece natural que as pessoas repitam a cada dia os mesmos afazeres, à espera de que suas funções vitais cessem em algum dia para descansarem. Funções biológicas que em nada enaltecem o espírito, senão, pelo contrário, envelhecem o homem, arrastando-o por uma degradação humana até convertê-lo em um organismo inerte, morto e descomposto, digno de se dizer ao mundo: aí te deixo o que fiz, aí te deixo o que fui, nada levo. O mais triste é que, para apresentar-se ao Ser Supremo, não há obras dignificantes que ele tenha feito mediante esforços e trabalhos conscientivos para poder dizer: Deus meu, cessaram minhas funções vitais, ao mundo deixei o que lhe correspondia, e a ti trago teus frutos, um homem solar. Os dias passam, as noites passam. O homem real não passa. Ele fica testemunhando que a morte não vence o Filho do Homem, porque sempre se manterá ativo e arrogante, às vezes com funções orgânicas vigorantes, às vezes com funções espirituais inorgânicas. Assim, querido leitor, é necessário cantar às estrelas orações de amor em recompensa pelo colorido que nos dão. É necessário posicionar-nos ante o sol, dando-lhes graças pela luz e pelo calor com os quais nos brinda. É preciso rimar nossas estrofes de melodiosas canções com os campos, demonstrando-lhes que nós somos parte deles. É preciso que de nosso inspirado coração nasçam os mais nobres sentimentos de gratidão e amor para aqueles deuses inefáveis que vieram até nós para nos ensinar. É necessário que lancemos ao espaço suspiros cheios de harmonia e de graça, para que pousem nos doloridos corações de uma pobre humanidade que, arrastada por um ódio fratricida, sem Deus e sem graça, se lança à sua própria destruição. Momentos houve em que, desde os majestosos cumes do Olimpo, chegaram os aromas puros das donzelas que presenciaram o amanhecer em nosso universo. Elas ainda, e apesar de tudo, guardam em seus corações a esperança de que aqui, em nosso afligido mundo, haja almas revestidas de valor e de coragem, dispostas a se levantarem e a empreenderem aquela simbólica viagem, levando em suas consciências as lembranças de momentos difíceis e de histórias que passaram, deixando um coração ensanguentado por um amor que não teve resposta, de uma humanidade que sucumbiu, que não teve a ousadia de interpor-se ante as arremetidas de um mundo corrompido que destruiu todas as possibilidades de uma redenção humana. Capítulo 9.
Os tempos do fim. Estando Jesus com seus discípulos, disse: Filhos meus, é necessário sair ao campo e dialogar sobre o fim. Saíram e no caminho lhes ia dizendo: Um caminho se percorre muitas vezes e não por isto é conhecido. O caminho que se percorre no dia é diferente do mesmo caminho percorrido à noite. No dia vemos através da luz do sol, na noite não o vemos através das trevas que existem. Ainda assim é o mesmo caminho. João disse a ele: Mestre, o que quer nos dizer com isto? O mestre respondeu: João, o sol que vemos nos ilumina, nos empresta sua luz, mas não é nosso. Guardaram silêncio e disse Pedro: Mestre, este sol não é nosso, mas nos ilumina, não é verdade? O mestre guardou o silêncio e posteriormente disse: O homem em suas ideias não é íntegro, se conforma em usar as coisas mesmo que não lhes pertençam. O homem deve comportar-se como o Pai que está em segredo. Ele tem de tudo para fazer de nós seus herdeiros. Ele ilumina os campos e mares como o sol. O homem deve iluminar sua mente e seu coração com a consciência, e assim como o sol, iluminará seu mundo e há muitos outros mundos, pois tem seu próprio sol. Digo a vós estas coisas, filhos meus, porque chegarão dias, chegarão épocas, que nem sequer este sol que o Pai nos empresta vos iluminará. E é quando necessitarás que seu próprio sol vos dê sua própria luz. Não façam como as mulheres vãs, que por não serem previdentes, suas lâmpadas ficaram sem azeite. Não aconteça convosco o mesmo, que por não serem prevenidos e criarem seu próprio sol interior, fiquem em trevas para sempre. Disse Judas: Mestre, mas vós nos dissestes que eres a luz que ilumina os mundos e que nós estamos contigo. Ainda assim, seria possível ficarmos em trevas? Disse o mestre: Judas Iscariotes, uma árvore dá seus frutos para que o homem se alimente. Mas é tão benévolo o que me enviou, que dentro deste fruto, que é seu alimento, vai uma semente para que vós a semeis, e mais adiante se alimente de seus frutos. Disse Judas: Mestre, entendo o que dizes, mas enquanto esta semente dá frutos, o que faz quem a comeu? Disse o mestre: Na vida, o passado e o futuro são irmãos em um eterno agora. Não te confundas, Judas. Come o fruto e semeie a semente, que este futuro em que esta semente vai produzir também é agora, ao fim e ao cabo. O que me enviou tem muito mais frutos que outros semearam, como o fruto que hoje semeio em vós. Porque nada que existe debaixo do sol é novo. Tudo já existiu e todo o fruto da boa árvore frutificou, porque eu estava presente nele. Filhos meus, meu reino não pertence a este mundo. Meu reino pertence ao reino do que me enviou. Portanto vos digo, não vos preocupeis com os reinados deste mundo. Preocupem-se por serem reis no céu, e assim todos estaremos reunidos ao redor de quem me enviou. Disse Pedro: Mestre, quando vós vos retireis, não seguirá nos acompanhando
e dando-nos seus santos ensinamentos? Disse o Mestre: ainda quando não eram meus discípulos, eu os acompanhava, os ensinava, porém vós não me reconhecíeis. Eu palpitava em vosso coração, vos assistia enquanto dormíeis, e não me conhecíeis. Eu os dava de comer de todos os frutos do campo, e não me identificáveis. Eu vos dava ar puro daquele que respiravas, e nem percebíeis. Vos mostrava as leis através dos profetas, e vós não os escutáveis. Guardaram silêncio novamente. E ficou olhando o horizonte, suspirou profundamente e disse: os tempos se acercam em que os homens serão cegados e se lançarão uns contra os outros em busca de poder, e se valerão de todos os meios para o poderoso destruir ao débil, e serão presa dos mais horripilantes demônios do abismo, e isto fará que se desatem as grandes fúrias naturais que farão cair sobre a humanidade chuvas de fogo que destruirão tudo o que tem vida. Filhos meus, vos digo que se não permaneceis obedientes aos meus ensinamentos e atentos a não cair em tentações, também serão tentados, e os lobos que emergerão do abismo chegarão e vos enganarão, e cairá sobre vós o castigo da desobediência. É necessário que depois que eu me vá, vós ides para as cidades e aos campos ensinando o meu Evangelho e ensinando a palavra que redime ao homem. Capítulo 10. Processo de um povo. Neste livro que tem em tuas mãos, e espero que ao ler o compreendas, estou lhe dizendo, querido leitor, que os estudiosos desta época lhes estão estragando todos os métodos e chaves necessárias para sua própria reivindicação com Deus. Nos momentos que escrevo estas linhas, advém ao meu coração aqueles sentimentos que tive na época que acompanhava ao Redentor do mundo, extasiava a meu coração, e que hoje em dia, graças à presença do Cristo em sua doutrina, posso dizer a vós, meus queridos irmãos, que lutarei até a morte pela doutrina da redenção humana, dando testemunho ao Cristo que seus ensinamentos se albergaram em meu coração e minha consciência durante 20 séculos, para hoje estar aqui com vocês entregando estas mensagens que a humanidade necessita no caminho da redenção. É para mim grande honra ser, nestes momentos, um autêntico discípulo da Branca Irmandade, acompanhando ao meu Redentor no caminho de sua Via Crucis, para ajudar um povo que, cheio de amor e de esperança, ruma pelos caminhos da redenção humana.